Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Yuri Camilo, eu sou consultor, especialista em entrevistas aqui na ICTS Protivity. Estamos iniciando aqui a terceira live, em conjunto com a ICTS. Live idealizada e está sendo realizada pela Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da Seccional Rondônia, OAB Rondônia, em parceria com a ICTS Protivity. Bom, o tema de hoje, pessoal, é gestão de riscos de colaboradores e terceiros. Primeiramente, vamos agradecer aqui ao presidente da Seccional Rondônia, o Dr. Elton Assis, que sempre está nos apoiando a comissão, sempre nos eventos, e também o presidente da comissão, o Dr. Marco Kobayashi, que ele está sempre nos delegando essa função, essa atribuição de realizar lives e fomentar cada vez mais o tema compliance e o tema integridade pública para o estado de Rondônia e para o Brasil. Hoje nós temos aqui participação de 3 convidados, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação deles aqui para vocês e, na sequência, a gente começa o nosso bate-papo. Então, temos aqui o Adriel. O Adriel, ele é advogado, ele é atuante no estado do Rio de Janeiro desde 2014, formado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, coordenador de diligências na ICTS Protivity, setor responsável pelas atividades de background check, due diligence, investigação de ativos e demais análises de riscos e fraudes, com experiência em investigação forense, atuando desde 2017 na ICTS. Ele também tem experiência na área do direito administrativo, civil e consumerista. Temos também nossos convidados externos, vamos dizer assim, que o Adriel, ele é da casa, trazendo aqui 2 convidados da Braskem, o Akira Júnior. O Akira, ele tem 18 anos de experiência na área jurídica, compliance, em multinacionais, como Ambev, BRF, e agora Braskem, ele é Head de Compliance na América do Sul da Braskem. Também tem experiência com compliance concorrencial, anticorrupção, investigações internas de fraudes e demais pilares do programa de compliance. Ele é membro de algumas comissões, a comissão, o Comitê Transitório de Ética e Compliance da ABQUIM, Associação Brasileira de Indústria Química, é membro da Comissão de Compliance e Integridade do CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eleito no anuário 2020, na revista Análise Editorial, como finalista no ranking dos executivos mais admirados do Brasil, pela LEC também a mesma coisa, um dos 20 executivos mais admirados do Brasil em termos de compliance, e é professor, convidado da FIA, IBMEC, e de outras instituições em cursos de pós-graduação de compliance e investigação de fraude. Também temos aqui, da Braskem, o nosso colega Victor. Eu só estou pegando aqui a qualificação do Victor, que está em outro local. O Victor, ele é do time do Akira, tá? Ele é especialista em due diligence, prevenção à lavagem de dinheiro, monitoramento de sanções e embargos internacionais. Ele atua com compliance desde 2012, tá? Em bancos internacionais e na indústria química. Então, Victor Alota Pereira. Muito obrigado, Victor, também pela sua participação. Para me ajudar aqui a debater com essas feras, temos aqui o meu colega, parceiro de sempre, aí, de muitos anos, Edinaldo Tiburcio Pinheiro, advogado, também membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia. Ele é especialista em segurança pública pela UBRA Canoas, licenciatura em História pela Universidade Federal de Rondônia, teve 10 anos de carreira como investigador da Polícia Civil do Estado de Rondônia, ocupando o cargo de chefe do CEVIC, Serviço de Vigilância, Investigações e Capturas. Ele tem experiências em investigações de crimes contra o patrimônio. Ele foi professor de técnicas de entrevista na Academia da Polícia Civil do Estado de Rondônia e é professor de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Então, temos um time aí bem bacana para a gente falar sobre gestão de riscos de colaboradores e terceiros. Para iniciar aqui o nosso debate, eu só vou colocar aqui um breve disclaimer que a gente fez, uma provocação que
que nós colocamos até no link da nossa inscrição para as pessoas se atentarem a isso, né? Então, todos nós sabemos, né, que trabalhamos com compliance, que esse pilar, né, de gestão de riscos de colaboradores e terceiros, ele é imprescindível, mas ele não elimina totalmente, né, os riscos de uma corporação ou de uma empresa. Então, como que a gente pode atuar, né, utilizar esse recurso da due diligence, do background check, com estratégia e inteligência? Então, vamos tentar responder isso, né, conto com a participação de todos, para a gente tentar responder isso de uma forma assertiva e prática, né, para os convidados. Tibúrcio, fica à vontade para fazer suas primeiras colocações e até lançar a primeira pergunta para os nossos convidados. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos por aceitarem o convite. É um motivo de grande satisfação e alegria poder contar com a participação de vocês em mais essa atividade. Difundir o compliance e seus pilares, né? Em especial aqui no Norte, para a gente é muito importante, nós membros da Comissão de Compliance da OAB Rondônia, porque é um mercado ainda que está muito acanhado com relação a essa realidade, né? O combate à corrupção, o compliance e a ética. E é uma satisfação muito grande poder contar com a participação de vocês. Faço minhas aí as afirmações e as assertivas do colega Yuri com relação à qualificação de ambos, né? A gente sabe que eles são muito bem preparados, muito bem qualificados, têm uma cancha de experiência muito grande, e isso é notório aí, em especial na região onde vocês estão atuando diariamente. O dos colaboradores, de terceiros, né, na atividade empresarial hoje, a gente sabe que é uma realidade. Então, que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar acompanhando de perto, o empresário tem que se modernizar, tem que se alinhar a essa nova realidade, né? Então, com base nessa realidade que o mundo inteiro está caminhando, né, para o combate a esse risco, eu gostaria de perguntar aí, e sintam-se à vontade para responder aí cada um dos senhores. Existe obrigação legal ou uma normativa para a implementação da gestão de risco de colaboradores e terceiros? Já existe, já tem no Brasil, já temos, mesmo que não de nível nacional, mas em nível regional, já temos legislação, normativa assim? Em qual momento as empresas devem realizar essa atividade? Em que momento as empresas devem colocar em prática essa gestão de risco de colaboradores e terceiros? Sinto-se à vontade para fazer seus comentários aí. Não necessariamente eu vou indicar alguém, quem se sentir à vontade pode fazer primeiro, aí depois, sucessivamente, os colegas que quiserem abordar também, fazer uma explanação a mais. Bom, bom dia a todos. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite. Bom, já que ninguém se voluntariou, eu vou começar, então, aí com o Áquila. Oi, alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Áquila. Estamos ouvindo. Acho que o Tibúrcio está com um delay lá, mas estamos ouvindo. É verdade. Tá ótimo. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui. É um prazer imenso falar de compliance, né? Então, para mim, me dá muita satisfação difundir, discutir, trocar ideias, estar com vocês, pessoas aí que já trabalham na área com diversos anos e com visões diferentes ou com visões semelhantes. Então, assim, é sempre muito bom conversar, aprender, trocar essas figurinhas e também, ao mesmo tempo, aproveitar para difundir essa cultura de compliance, né?
essa cultura de prevenção, de detecção e de remediação, ética, integridade e também transparência. Muito obrigado pelo convite novamente. Estou muito feliz também por ter comigo aqui o Vitor. Ele é uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, assim, 3 anos, né, Vitão? Mas na Braskem a gente diz que cada ano é como se fosse um ano canino ali, sabe? 7. Então a gente está 25 anos trabalhando juntos aqui, eu e o Vitor. E o Vitor, ele é uma pessoa que, não vou deixar ele se apresentar, mas ele me ajudou muito ali na estruturação do programa de due diligence da Braskem, né? Implementação também. Eu cheguei, já estava já tinha os primeiros passos ali implementados, mas a gente se encarregou aí ao longo desses anos de aprimorar, erguer aí as estruturas, e agora nós estamos, de fato, indo para um outro nível de desenvolvimento, né? Uma fase posterior. Primeiro a gente implementa, a gente põe para rodar, conhece aí as dificuldades, os pontos de melhoria que nós precisamos, e depois a gente entra nessa fase de poder melhorar o programa. E o Vitor também está me ajudando muito nessa etapa, e muito feliz, e agradecer vocês novamente por essa possibilidade de estarmos juntos falando aqui sobre isso. Mencionando a pergunta do Tiburcio, eu também vou deixar o Vitor falar bastante, até pela experiência que ele tem. Eu posso antecipar que existe sim, né? Existe uma fundamentação legal, e eu vou me limitar a falar do Brasil, para que a gente faça essa gestão de riscos aí de colaboradores e também de terceiros, pessoas jurídicas, né, e outros aí que se relacionam com a empresa fim, né, parte da relação. Então a gente tem hoje, nem falando tanto da lei anticorrupção, da lei da empresa da Limpa, da lei da empresa Limpa da 12846, mas falando do decreto que a regulamentou, né, o decreto, no artigo 45, salvo engano, eu vou até confirmar aqui para vocês, 42, inciso 8º, ele traz que, e é um artigo que ele trata sobre o programa de integridade, né? Esse inciso, ele fala sobre as diligências que as empresas devem adotar, né, para fazer a gestão aí dos seus terceiros, fazer a supervisão de fornecedores, prestadores de serviço, né, intermediários, associados, ou seja, terceiros de uma forma geral que se relacionam com ela. Então, assim, existe ao menos uma fundamentação legal que eu posso trazer para vocês, né, vou deixar os colegas mencionarem também, que fundamenta e traz, assim, o alicerce, né, para que a gente execute essa atividade de gestão de risco de colaboradores, que são os nossos funcionários, integrantes, né? E também de terceiros que se relacionam com a gente, tá? Então, assim, sendo objetivo, também dando espaço, passa a bola para o Vitor aí, para ele já me complementar, por favor. Obrigado, Aquile. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Continuando o gancho do que o Aquile falou, a lei, né, a lei anticorrupção, a lei da empresa limpa, né, a 12846, ela traz responsabilidades, né, ela prevê responsabilidade objetiva para aquela empresa pelos atos que representantes dessa empresa ou pessoas que atuaram em nome dessa empresa cometem, né? E, inclusive, o artigo 7 dela, em um dos incisos dele, o inciso 8º, fala que a existência de mecanismos e de procedimentos internos né, voltados para integridade, auditoria, monitoramento de terceiros, vai ser um fator atenuante no caso de responsabilização administrativa dessa empresa. Então, com certeza, a 12846 trouxe uma luz em cima disso e deu mais importância para que as empresas conheçam de fato com quem elas estão se relacionando, não só fornecedores, como clientes,
integrantes, né, e estejam alertas aos riscos que esse relacionamento traz, né, não só o risco reputacional, mas o risco jurídico também, e em alguns casos o risco financeiro. Falando rapidamente de mercado financeiro, a gente tem aqui no Brasil já há muitos anos algumas circulares, né, o mercado financeiro é muito regulado nesse sentido, então bancos em geral, financeiras, e mesmo outras empresas, galerias de arte, joalherias, né, empresas que têm setores de maior risco, já têm, por força de circulares, né, a mais forte, a circular principal dessa é a 3461 do Banco Central, já tem dentro das obrigações deles conhecer o cliente, saber os passos, saber a origem do recurso, né, e só um ponto adicional que a 12846 criou também, ela acabou criando o CENEP, né, que é uma lista de sanções. Então, assim, as empresas que acabam sendo responsabilizadas por alguma irregularidade administrativa, elas acabam sendo listadas dentro do CENEP, né, e acabam ficando com ficha suja, não só para contratos públicos, mas também na iniciativa privada, né. Apenas para complementar, e também não temos muito tempo aqui, que eu achei que tem muitas perguntas ainda para ser feitas, inclusive aqui no chat já estão surgindo algumas, eu mencionaria também, como complemento ao que já foi dito, o fato de que agora com a nova lei de licitações, que foi aprovada pelo governo federal, também está se tornando obrigatória essa checagem, a estruturação e programa de compliance. Então, a tendência é cada vez mais que as empresas que vão se relacionar, que pretendem se relacionar tanto com o setor público, como no caso específico no mercado financeiro, como foi apontado aqui pelo Vitor, elas vão ter sim essa obrigatoriedade de estar sempre em buscar, fazer essas checagens prévias, essas análises com que elas se relacionam, e claro, buscando sempre achar o melhor momento, que eu acho que é a segunda pergunta até que o Tibúrcio levantou, de qual o momento que esse empresa vai realizar a atividade. A ideia é sempre ser preventivo, né? O trabalho é sempre de prevenção. Até ligado à pergunta principal, né, o questionamento que o Yuri levantou, já que não dá para eliminar o risco 100%, então a ideia é sempre ser preventiva, é sempre tentar olhar 2, 3 passos à frente de onde é que o problema pode surgir. Então, ser preventivo nesse sentido de poder estruturar um programa de compliance de verdade, fazer as análises prévias que estão ligadas aos riscos do meu negócio, e é sempre importante pensar assim, pessoas podem achar, quando a gente fala desse tema, de é um luxo, é algo que só grandes empresas podem fazer, como a Braskem, aqui, nossos representantes que estão. Não. Isso, aliás, é algo que qualquer um pode fazer. Tá? O que vai mudar é apenas o foco. O que é que você precisa? Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Então, o que é que você precisa para o seu negócio, para eliminar os riscos do seu negócio? E sempre, claro, preventivamente é sempre o ideal. Afinal, como a gente bem sabe, é sempre melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Muito bom. Vocês até acabaram de responder uma pergunta que a Elizabeth Navarro, né, ela fez aqui, né? Obrigado, Elizabeth, pela pergunta. Ela até perguntou, existe alguma norma específica sobre avaliação de riscos de funcionários? Então, o próprio Akira, o Victor e o Adriel, eles mencionaram, né? Tem, além da lei anticorrupção, o decreto 8420 tem lá no seu artigo 42 específico, né? Tá, como a gente costuma dizer, está na letra da lei, né? Está na letra do decreto lá, especificamente essa questão de avaliação. Eu posso acrescentar até, nós temos recentemente a ISO, né? 37301, né? Que é a ISO de compliance, né? E essa ISO, ela traz também, né, algumas orientações para avaliação de riscos, tanto de colaboradores como de terceiros, tá? Então, a ISO, ela vem, né, trazendo como uma normativa até internacional essa questão, e até permite que o seu programa de compliance, ele seja certificável, né? Essa ISO, ela substituiu a 19600, e agora permite que os programas de compliance, eles sejam certificados por essa ISO, então, bem interessante também. E tem também até, que eu vi recentemente, a própria COSO, né, ela trouxe um framework sobre gestão de riscos, né, gestão de riscos e compliance. Então, ela traz também ali orientações e algumas diretrizes sobre essa questão de avaliação de riscos de funcionários, tá, pessoal? Só para complementar um pouquinho do que eles falaram.
Agora, Akira, Adriel e Vitor, como é que a gente pode, né, digamos assim, deixar esse processo de gestão de riscos efetivo, né? Ou seja, não deixá-lo pro forma, né? Não fazer aquele checklist, né, que todos conhecemos, aquele checklist tradicional, né, que as empresas fazem às vezes para responder ou alguma notificação de algum órgão, ou para participar de alguma licitação, ou para, digamos assim, tentar se estruturar de uma certa forma no mercado, mas sem efetividade. Então, como que a gente consegue, de uma forma até prática aqui para o pessoal que está nos ouvindo, efetivar realmente um programa de compliance nesses termos de gestão de riscos de colaboradores e terceiros? Qual é a visão de vocês sobre isso? Você me permite começar dessa vez? Fica à vontade. Olha, essa, aliás, é uma boa pergunta, porque aqui, como trabalhando na consultoria, na CTS, nós lidamos com clientes de vários tipos de segmentos, de ramos. A gente trabalha com clientes, atende clientes do ramo de petróleo e gás, do ramo de varejista, ramo farmacêutico, ramo de construções, enfim. E geralmente, essa até é uma questão que todos os nossos colaboradores novos que entram aqui no setor de diligência na CTS, na primeira semana de treinamento que eu dou, inclusive para todos os nossos novatos, uma das questões que eu levanto com eles é justamente entenderem que quando a gente vai fazer um background check ou uma due diligence, a gente não está falando de fazer um checklist. Esquece checklist. Checklist é coisa de auditoria, que você vai ver, tem isso? Tem, não tem. Tem isso? Não tem. Não. Background check, ele consiste basicamente em você tentar mapear riscos. Quando você fala em mapear riscos, a gente está falando de riscos genéricos. A gente tem que adaptar os riscos ao que a pessoa de fato precisa. Então, antes de determinar para que o seu programa de compliance seja realmente efetivo e se adeque ao que você precise, eu diria que a primeira coisa que tem que responder é quem é você. Ou seja, quem é você que quer fazer o negócio? Quais os riscos estão ligados ao seu tipo de negócio? Você é uma empresa de que ramo? Você atua em que ramo? Quais os riscos estão ligados ao ramo que você atua? Quais são as dores principais? Quando você entende quais são as suas dores, quais são os principais pontos que você pode ter problemas, seja lidando diretamente com consumidores, seja lidando com fornecedores, seja lidando com colegas com quem você vai atuar conjuntamente em determinados negócios, parceiros de negócio de forma geral, seja que você é uma empresa que compra, um fundo de aquisição, por exemplo, você compra muitas empresas. Então, assim, você tem que determinar primeiro quem é você. Quando você entende quem você é e quais são os seus riscos, já começa a dar uma clareada do que é que você precisa. Quando você termina o que você precisa, você entender que tipo de negócio você vai fazer. Então, sabendo os negócios que você vai fazer, os negócios que você vai operar, você vai entender também quais são os riscos que vão surgir desse negócio. Entender os riscos que surgem desse negócio, você pode partir para o terceiro ponto. Com quem você precisa se relacionar? Qual o perfil da pessoa que você vai se relacionar constantemente? Essa pessoa, para fazer o que você precisa dentro daquele negócio, quais são os riscos ligados? Aí, dando um exemplo mais concreto, né? Digamos, por exemplo, aqui que a gente está falando de uma empresa, já que a gente está num evento organizado pela AB, um escritório de advocacia. Uma empresa quer contratar um escritório de advocacia para apresentá-la perante o CAF, em processos tributários perante o CAF. E aí, aliás, já atuamos em vários casos desse tipo. Pediram para que o nosso cliente pede para checar esse escritório para ver se o escritório está tudo ok. O que ele quer dizer com tudo ok? O que é que eu tenho que checar no escritório tudo ok que vai representar o nosso cliente em processos tributários no CAF? Existem várias questões aqui que a gente pode levantar. A gente pode levantar desde o perfil do escritório em si, quem são as pessoas envolvidas naquele escritório, qual é a questão reputacional daquele escritório. Aquele escritório já está envolvido em algumas situações que, com associar a minha marca com aquele escritório, pode trazer algum problema de imagem. Tem também a questão funcional em si. Aquele escritório tem experiência comprovada dentro daquele ramo que a gente precisa, para aquele fim, ele tem processo de fato que ele atuou dentro daquela atividade. Existem formas de a gente comprovar isso. E além de outras questões, quando a gente está falando de uma ligação com um órgão público, né, que é o CAF, será que existe alguém ali dentro que tem algum vínculo público, por exemplo? Alguém que tem vínculo com algum setor público ou com algum político? Então, existe também um risco político envolvido aí. Então, assim, normalmente, a gente está falando de casos aqui que a situação concreta, as pessoas envolvidas vão determinar os riscos que você precisa mapear. Então, assim, para evitar que seu background check não seja um checklist puro de é isso que eu preciso, não existe uma fórmula pronta. O que você precisa determinar é o que é que eu preciso para o que eu quero fazer, em vista de com o que eu quero me relacionar. Akira, Vitor. Obrigado, Adriel, pela completa aí.
né? Resposta. Eu concordo muito com você. Eu acho que, e você trouxe muito bem respondendo a primeira pergunta, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma gestão e uma análise ou avaliação de riscos. Cada um usa uma terminologia, né? Assessment. Então, acho que uma das primeiras coisas, quando a gente olha os 3 pilares da Lead Compliance, prevenção, né, detecção e remediação, a prevenção, ali já está inserido a sua avaliação de riscos da empresa, né? E cada empresa vai ter riscos diferentes, e não só isso, cada empresa vai ter uma régua, né, para tomada de decisão, um apetite de risco, que muitas vezes é definido pelo conselho e alta liderança, pelo conselho de administração, para as empresas grandes, né? Para as menores, os sócios, os donos, os dirigentes vão definir esse apetite de risco, né? E como você também, de alguma forma, você trouxe, Adriel, isso que vai ser parâmetro, né, para que a gente faça a nossa avaliação, de riscos e determine que o nosso programa de due diligence, nossa avaliação de terceiros e colaboradores, ela não seja um mero checklist ou um mero cumprimento de padrão, né? A gente vai, a partir daí, fazer algo customizado, né, para poder atender as expectativas aí da companhia, de forma sempre ética, né, íntegra e transparente. Importante trazer, eu acho que uma das coisas que em vias prática faz a gente não deixar que seja um checklist ou algo engessado, é a gente conhecer a nossa companhia, né? A gente conhecer o risco, é a gente conhecer o nosso business, né? Conhecer o negócio, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, conhecer o histórico, né? Os valores, a missão, a visão. Então, assim, tudo isso é importante para a gente ir atualizando, né, para implementar um programa, obviamente, mas também para a gente ir atualizando o nosso programa, né? Então, eu diria que esses passos práticos no dia a dia são super importantes. E tem algo também previsto ali no próprio decreto, no artigo 42, quando a gente vai no inciso 5º, que fala sobre a avaliação periódica de riscos. Então, como não entrar, não deixar que fique aquele negócio engessado, imutável, estático, fazendo uma avaliação periódica dos riscos, né? Conhecendo bem o seu negócio, conhecendo bem a sua empresa, os funcionários, a cultura. Então, você ter um programa que ele seja, ele se retroalimente, né? Tudo isso vai ser input, subsídio para que a gente não fique ali no by the book. Especialmente porque a gente sabe, para quem trabalha com compliance, que não tem programa de compliance de prateleira, né? Então, assim, não adianta o que serve para uma empresa, não necessariamente serve para outra, né? Então, não é one size fits all, né? Uma coisa ali não tem isso, né? A gente pode até tentar, mas no final do dia não vai ser efetivo, né? Então, acho que de fato tem que conhecer bastante, tem que adaptar o nosso processo à realidade da empresa e fazer essa avaliação periódica para que a gente não caia aí no by the book, né? Eu não sei se, antes do Vida falar, só pedir rapidamente, eu até complementaria uma questão importante, falando do ponto de vista não só da empresa, né, de quem vai fazer internamente, mas até do ponto de vista nós de consultoria que prestamos serviços para terceiros. Uma coisa interessante, inclusive, justamente porque cada tipo de cliente, cada tipo de área necessita de desafios específicos, lida com questões específicas, também entra a questão de multidisciplinaridade, no caso de quem quer atuar nesse ramo. Geralmente é uma associação de que alguém que é da área de direito se daria melhor fazendo compliance, mas não necessariamente. Às vezes tem pessoas com conhecimentos diferentes, pessoas que trazem experiência do ramo de engenharia, o ramo de construção civil, o ramo de medicina, enfim, pessoas que vão trazer conhecimentos diferentes, podem se aplicar, e por conhecer justamente como é que funciona aquele tipo de ramo, trazer aquele conhecimento específico que geralmente alguém da área de direito pode não conhecer exatamente nesses melindres, nos detalhes, como é que a coisa funciona na prática. Então, até isso, para quem aí está nos ouvindo e tem interesse em entrar nesse mercado, eu recomendo, assim, não tem um perfil, tem que ser um advogado, eu tenho que ser alguém formado em direito, não. Dependendo da sua formação, você tem que entender quais são os riscos ligados àquela formação,
os riscos que o seu tipo de trabalho levanta, gera, e você pode, claro, atender esse tipo de análise, trazer esse conhecimento especializado para esse tipo de mapeamento que o Acre mencionou aqui. Só para até complementando, assim, complemento, Gabriel. Perfeito. E eu tenho essa premissa, o Vitor é testemunha disso, sim. Dentro da nossa área. Acre, me permite te interromper rapidinho, só para aí você complementando, você já responde essa pergunta aqui que o Márcio Sandi, ele direcionou diretamente para você aqui. Acre, até onde pode ir a empresa na ADD de terceiro? Existe um limite para essa avaliação? Aí fica à vontade você e o Vitor responder. Eu acabei de ver essa pergunta do Márcio. O Márcio, inclusive, é nosso colega na Braskem. Abração, Márcio. É advogado também. E é um cara super interessado, tem estudado, acabou de tirar uma certificação em compliance. Estou tentando roubar para a minha área ele está dando uma resistida, mas eu vou cumprir essa tarefa em breve, aí, se Deus quiser. Mas, Yuri, eu estava falando o seguinte, que o Vitor é testemunha, lá na área a gente procura ter um time multidisciplinar, todos ganham, tá? Então eu não sei em que momento que alguém aí soltou essa máxima de que tem que ser advogado para trabalhar com compliance. Não existe isso, né? Não existe isso, né? De fato um mito que criaram, né? E infelizmente acho que talvez são aquelas coisas, você fica repetindo no tempo, né? Uma mentira repetida se torna uma verdade. Então, assim, o advogado ele tem facilidade para algumas coisas. Então, às vezes para entender um pouco mais a legislação, que o compliance ele tem uma legislação, para redigir, às vezes, procedimentos, políticas, diretrizes, e para alguns procedimentos, talvez, de investigação e etc. Mas, assim, tem, ao passo que, ao mesmo tempo, ele tem outras dificuldades. Você vai fazer uma avaliação contábil, cara, a gente sai correndo. Eu sou advogado, embora tenha trabalhado na área tributária, né? Mas, assim, então, eu tenho facilidade que eu fiz contábeis, fiz etc., fui consultor tributário. Mas, assim, normalmente, a gente que é advogado sai correndo. Quer dizer, quando você fazer conta, a gente vai falar, cara, eu sou advogado. Dá uma passada. Então, assim, e tem várias análises financeiras que nós precisamos fazer. Geralmente, a avaliação, sistemas que nós precisamos acessar, o advogado, né, não necessariamente aquele cara que sabe lá no SAP, põe a transação. Então, é um mito, Adriel, você trouxe um negócio super importante, não é o foco, mas é algo legal. A gente tem um monte de gente aqui que acho que precisa saber também, quem já não tem isso, que não tem isso. Então, tem vários CCOs que são engenheiros, né, tem relações públicas, tem jornalista, tem de tudo. E na nossa área também tem administrador, tem contador, tinha relações internacionais. Então, tem várias pessoas aí de várias áreas que atuam com a gente. E aí, respondendo, para também deixar o Vitor falar um pouquinho aqui, né, Vitor? Estou aqui monopolizando. O Márcio, estava vendo a pergunta dele, e de fato, Márcio, a gente vai falar um pouquinho mais de LGPD, eu vou deixar até para o Vitor depois, na parte de LGPD, falar um pouco, mas, assim, existe sim alguns limites, assim, não é indiscriminado, sem regra, ainda mais por ser uma área de compliance, né? Como é que a gente, da área de compliance e integridade, pode infringir alguma regulamentação, fazendo uma avaliação, obtendo dados de terceiros ou de colaboradores de forma irregular? Então, assim, existe sim. Uma das premissas é que os dados sejam públicos. Então, todas as avaliações que nós fazemos são com dados públicos. Eu tenho colegas aqui também experientes, Yuri, Adriel, Tiburcio, sabe que a gente se pauta, né, na legalidade. Então, o primeiro limite não vamos ultrapassar essa linha da publicidade aí das informações, né? Então, informações confidenciais, sigilosas, que alguns órgãos, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Até falando mais abertamente, extrato de conta, não existe. Declaração de imposto de renda, não tem isso. A gente não faz esse tipo de coisa, porque não é permitido, né? Então, acho que eu queria só deixar claro isso. Quando nós fazemos nossa avaliação dos nossos colaboradores ou também das empresas, terceiros que se relacionam, seja a Braskem e outros,
os dados são sempre dados disponíveis a todos, tá? Não é na e tem aquele conceito, né? A gente não está deixando muito falar, mas, Vitor, eu prometo, última intervenção. E tem aquele conceito específico de você... O limite é o que você precisa. O que é que eu preciso para o meu risco, para mapear esse risco? Assim, para mapear claramente um risco, eu preciso dessa informação, então é essa informação que eu preciso. Eu não preciso ir além disso. Então, se eu consigo mapear satisfatoriamente um risco, do meu caso específico, para aquele negócio, envolvendo aquela pessoa, eu preciso apenas de 2 ou 3 informações, eu preciso de um ou outro dado, então basta, não precisa ir além disso. Até em vista da LGPD, que eu acho que a gente vai tratar mais adiante, então, assim, quanto menos dados você precisar para mapear aquele risco, melhor, tá? Na verdade, hoje com as ferramentas que as grandes empresas contam, a gente, às vezes, só com o CNPJ, a gente já consegue fazer uma busca de fontes públicas, a gente não precisa ficar indo muito a fundo nas informações da empresa. Mas só para contribuir um pouquinho sobre essa questão da efetividade do programa e da gestão de risco, eu concordo com vocês que conhecer o apetite de risco da empresa e conhecer o ambiente de negócio que a gente está vendo é sem dúvida, o principal. Mas eu acho que o que vai garantir mesmo a efetividade de um programa de compliance, a due diligence está dentro disso, é o tone from the top. É você ter essa ideia calcada nas lideranças, as lideranças precisam estar engajadas nessa disseminação, senão você vai ser, sim, uma sala de compliance isolada tentando brigar contra. Então, ter isso de cima é muito importante. E fora isso, a gente precisa ter treinamento, a gente precisa comunicar. Compliance precisa estar sempre perto, próximo, mostrando que é um apoio, que não é uma barreira para o negócio, é um apoio para o negócio. A gente precisa estar constantemente relembrando os nossos procedimentos, treinando as pessoas, engajando os funcionários, né, para perto da gente, explicando o porquê e o para quê da nossa existência, né. E por fim, o monitoramento. Eu acho que não existe programa de compliance sem monitoramento. Você pode fazer uma DD hoje, amanhã isso muda. Daqui um mês muda. Então você precisa acompanhar. Você precisa, a partir da sua matriz de risco definida, você precisa ter um acompanhamento, saber onde estão seus altos riscos e saber como lidar quando o perfil daquele terceiro muda e acaba trazendo um risco reputacional jurídico para você. Isso está ligado até à questão do que eu mencionei sobre o negócio, né? Então, assim, se o negócio que você quer fazer é um negócio imediato, é a única vez que eu me relaciono com aquela pessoa, ok. Existem algumas questões para levar em consideração. Agora, é um negócio que vai se estender no tempo, é um negócio, não é só a questão, é um valor caro, vou gastar muito com isso aqui. Não, não. A forma, o negócio que você quer fazer, um negócio que vai ser recorrente, é um prestador que vai ficar com você durante muito tempo, é um parceiro de negócio que vai ficar com você durante muito tempo, ou para um projeto muito caro. Então, assim, a circunstância do negócio vai determinar o quanto você precisa mapear, o quanto você tem que momentos você vai checar, que momentos você vai rechecar a situação da pessoa, enfim, justamente vai determinar a recorrência ou não dessa análise, né? Legal. Tiburcio, está contigo a bola. E o futebol tá maravilhoso, tá, como costumo dizer aqui, aquele futebol alegre, pra cima, né? Tipo seleção brasileira. O pessoal tá entrosado, né, como diz, né? O colega tá um show de bola aí, viu, nos comentários, viu? Parabéns, a gente vê aí o conhecimento, a capacidade de cada um. E a gente percebe aí, então, que essa análise de risco, para cada caso, é uma realidade diferente, né? Então, deve ser feito individualizado para cada empresa, para cada atividade, uma análise de risco diferente. Muito bom. E com relação justamente a essa análise diferenciada para cada caso, né, para cada realidade, que a gente viu aí nos bons comentários dos colegas, a gente vai tentar agora verificar essa abordagem nas pequenas e microempresas. A pergunta e já vou direcionar a pergunta logo aí para o Vitor, né? Já vai se preparando, Vitor. A pergunta: qual a necessidade das pequenas e médias empresas de realizarem essa gestão de risco? Por quê? Né? Para quê? Qual a necessidade dessas pequenas e médias empresas, realizar essa análise de pequeno de risco? E como implementar, né, os custos, os benefícios, como fazer essa implementação numa pequena ou média empresa?
E agora a gente vai pedir também aí que deem aí dicas, se tiver experiência prática também, passa para a gente aí. E os demais colegas também, seus comentários em seguida. Acho que você está no mudo aí, Vitor. Desculpa. Para mim, quando a gente fala de pequena e média empresa, eu acho que o grande problema que a gente enfrenta em não conhecer com quem a gente está fazendo negócio, né, é o risco reputacional. Você ser inserido, né, em pequenas comunidades, né, ou num pequeno círculo de comércio, você ser vinculado a uma notícia desabonadora, a um fornecedor que pratica alguma ação que é pouco aceita pela sociedade naquele entorno daquela PME, pode ser, assim, devastador para a saúde do negócio, né? Mas é claro que a gente, que micro e pequenas empresas não vão ter recursos para aplicar grandes ferramentas, né? Grandes processos até porque as compras são pequenas. Mas o que eu acho necessário é você conhecer o terceiro, conheça a localização, saiba onde ele fica, saiba onde é a sede, saiba quem são as pessoas que estão por trás, mantenha esses dados atualizados, procure saber se ele tem experiência no serviço que ele está prestando, no produto que ele está vendendo, não compre gato por lebre, entenda se essa pessoa já vende para outras pessoas ao redor, outros negócios semelhantes, né? Procure sempre saber se o tamanho dessa empresa está te fornecendo, se a pessoa está adequada ao serviço. Então, produtos compras muito expressivas de uma empresa muito pequena, a gente tem que saber se ela vai ter condição, se o que ela está te oferecendo condiz com a realidade dela, né? E aí a gente se apoia, quando a gente tem poucos recursos para aplicar, a gente se apoia no que a gente tem, né? Então, uma pesquisa no Google já ajuda muito a saber se você vai identificar algum problema ou não, alguma mídia ou não, né? Faz uma pesquisa se tem alguma mídia negativa em cima daquele terceiro, se você não conhece ele muito bem, né? E tente estar próximo das pessoas com que você se relaciona. Acho que conhecer o seu parceiro de negócio é a principal dica, assim, nesse caso. E até trazendo aqui a pergunta do Lucas Araújo, obrigado, Lucas. O Aker até já respondeu um pouquinho para ele no chat aqui, mas vamos passar para todo mundo que está nos ouvindo, né? Ele gostaria de saber brevemente como iniciar um projeto razoável de due diligence na empresa que está iniciando o compliance, utilizando checklist de perguntas, pedindo documentos, realizando visitas em loco. É mais ou menos já isso que o Vitor falou, né? O que é que vocês têm a acrescentar, Adriel e Akira? Pode ir lá, Adriel, por favor, cara. Eu só acrescentaria, na verdade, aqui o seguinte, além do que todo que a gente já falou aqui, de conhecer você mesmo, entender quais são suas dores, seus riscos, seus problemas, entender quais são os tipos de negócios que você opera tanto com frequentemente ou não, e até do ponto de vista do empresariado, e aí até mesmo quando a pessoa tinha uma pergunta agora da questão das pequenas e médias empresas, geralmente as pessoas pensam assim, pequenas e médias empresas, o máximo de risco que eles mapeiam é tirar o Serasa da pessoa. Vou vou vender para alguém, vou tirar o Serasa dela, ver se ela está no Serasa ou não, ou ver se ela está no Boa Vista ou não, né, nos birôs de crédito. E isso é muito pouco, tá? Isso é muito pouco, porque quando você se limita apenas a essas questões puramente comerciais, você está ignorando diversos outros tipos de riscos que seu negócio específico pode ter. Aliás, uma questão a importância de conhecer a si mesmo, né, nesse caso, está ligada até mesmo em coisas que nós já vimos em projetos. Tinha clientes que chegavam conosco, que a gente foi fazendo avaliações, não a minha área, mas nossa área de compliance aqui na CTS, ia fazer avaliações de clientes e eles diziam, não, nossos maiores problemas ocorrem nessa área. E aí, quando a gente fazia todo aquele mapeamento de todos os problemas da empresa, identificava que, na verdade, o principal gargalo, onde eles pediam mais dinheiro, era outro setor que eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Então, assim, de situações de que eles estavam perdendo dinheiro por N motivos, seja questão de fraude, ou questões mesmo comerciais. Então, assim, às vezes a pessoa acha que se conhece, acha que conhece quais são os seus principais problemas, mas não conhece. Então, assim, pensando na pequena e média empresa, entendendo com quem você quer se relacionar, o que você
qual serviço que você prestar, até porque no Brasil, né, a maior parte das empresas são desse porte, são pequenas e médias empresas. Então, assim, justamente por isso, por serem onde que mais contrata pessoas, a maior parte da nossa população brasileira hoje que tem carteira assinada trabalha em pequenas e médias empresas, não trabalha nas grandes empresas. As grandes empresas apresentam uma fatia pouca do mercado de trabalho formal. Então, você entender quais são os seus riscos, seja riscos trabalhistas, riscos comerciais, obviamente, riscos de negócio de forma geral, é o primeiro passo. Eu tenho que entender o que é que eu sou, o que é que eu faço, entender o que é que eu faço para saber. Ao entender o que eu sou, quais são os meus problemas, fica muito mais fácil determinar o que é que eu preciso. Por isso que não tem resposta pronta, não tenho, como o Acre mencionou, não existe programa de comprar de prateleira, de compra isso aqui que é tudo que você precisa. Não, até por isso, eu sinto até um frio na barriga quando eu vejo alguns anunciando, não, tire seu background check, faça o background check. Mas o quê? Eu não sei o que a pessoa precisa. Às vezes vai me dar um monte de informação que não está me dizendo nada. Eu preciso saber o que é que eu preciso, entender meus problemas, ao entender quais são os meus problemas, fica muito mais fácil direcionar o que é que eu preciso de informações para coletar e dessa forma solucionar, ou minimizar, pelo menos, boa parte desses riscos envolvidos aos problemas que me afligem de verdade. Bom, vocês já falaram tudo, aí eu não tenho muito o que falar aqui, né? Mas tudo bem, tá ótimo. Na verdade, eu queria trazer assim, acho que se serve para a turma, para todo mundo, acho que vale anotar uma portaria que tem da CGU, que é a 2279. Ela traz aí algumas, na verdade, ela fala sobre os programas de integridade para as pequenas e médias empresas, né? Então, quem trabalha numa pequena ou média empresa, acho que não pode perder de vista a leitura dessa portaria da CGU. E aí, em vias práticas, ela flexibiliza aquelas medidas previstas no artigo 42 do decreto 8240 de 15, né, que regulamenta a questão do programa de integridade. Então, primeiro ponto, acho que um programa para uma pequena e média empresa, ele não tem que ser que nem um programa para uma empresa gigante ou uma empresa grande. Ele vai ser diferente, sim, né? Acho que a operação é menor, os recursos são menores, as atividades, o volume de transação. Então, assim, e dificilmente vai se conseguir implementar um programa super, hiper robusto, com uma estrutura adequada, né? A gente tem dificuldades de se manter e se implementar numa empresa grande ou numa empresa gigante. Imagine uma pequena numa média empresa, né? Imagina para você convencer o dono de uma pequena empresa ou de uma média empresa que ele tem que ter programa de compliance, né? Então, eu acho que isso já é a primeira dificuldade que você enfrenta. Quando você vai falar de compliance, ele quer faturar, quer emitir nota ali, quer ter mais cliente, né? Então, assim, ele quer tudo, menos falar de mais gasto, entre aspas, né? Mais custo. E é isso que eu queria pegar esse gancho para falar para vocês que trabalham na área, ou que são empresários, ou que, de alguma forma, vão se relacionar, né? Acho que enquanto compliance for visto como um custo, né, e não um investimento, essa dificuldade vai continuar se perdurando. Então, acho que uma dica para todos a gente tem que demonstrar, nós trabalhamos na área de compliance, conformidade, integridade, que nós somos um investimento, nós somos uma área que previne atos irregulares, que previne despesas que a empresa vai ter ou pode ter, né, no futuro, na atividade dela. Então, eu só queria trazer, dado que vocês já trouxeram vários pontos super relevantes, eu queria fazer só esse pequeno complemento e não me estender muito nisso, não. E até já passo uma pergunta para você, Acra. A gente falou muito aqui, está falando, na verdade, muito de prevenção, né? Mas a gente sabe que a due diligence, o background check, ele também pode ser feito, né, antes da contratação, durante a contratação, ou seja, já com as atividades, seja do colaborador, do funcionário ou do terceiro, ou até em termos de investigações internas, né, que vocês também atuam fortemente aí dentro da Braskem e nós, pela ICTS, também atuamos fortemente nesse sentido, né? Puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Eu acho de suma importância fazer um background check de um entrevistado, por exemplo, que é das minhas principais atividades. Então,
Quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu procuro saber quem é, né? Na medida do possível, saber quem é, para saber com quem que eu vou estar falando, quem é a pessoa que vai estar ali na minha frente, para que eu possa até me preparar antes, né? E é até interessante, porque o próprio entrevistado, às vezes, ele faz isso também. Recentemente tivemos um caso em que o entrevistado fez um background da ICTS, queria saber quem era a ICTS, queria saber quem eram os entrevistadores até, qual é o perfil, o know-how dos entrevistadores com quem ele iria conversar. Então, o próprio alvo, né, de alguma investigação, seja alvo ou não, pode ser até uma vítima também, ele quer saber quem é a pessoa que vai falar com ele ali. Então, até em termos de investigação, né, o que vocês acham, né, qual a importância do background check, da due diligence, para as investigações corporativas, né? E para o Akira, né, seria essa a pergunta. E depois o Adriel pode complementar, que o Paulo Roberto fez uma pergunta aqui diretamente para você, Adriel, com relação ao direito ao esquecimento, né? Tem aquela questão do background check que é feito, né, da diligência que é feita, mas a pessoa, né, o alvo ali da diligência, ele tem alguma pendência judicial antiga, né? Então ele quer saber qual o posicionamento aí de um background nesse sentido, né? A gente, em termos de interferir ou não na análise que é feita e no reporte que é passado para as empresas. Akira, fica à vontade primeiro. Legal. Uma ótima pergunta, né? Quem trabalha comigo sabe que eu gosto pouco de investigação, viu? Eu acho... Brincadeiras à parte, eu gosto muito, eu acho super interessante. Isso já demonstra que eu não sou muito normal, né, cara? O cara que gosta muito de fazer investigação, o cara não desconfia, viu? Estamos todos no mesmo barco aqui, até. Bom, Akira, eu costumo brincar nos processos seletivos que a gente faz aqui para entrar funcionários novos, que uma das coisas que a gente faz aqui é profissionalizar stalker. É pegar essas pessoas que realmente gostam de vasculhar a vida dos outros e ensinar eles novas técnicas de investigação. Pois é, cara, porque quem faz sabe o quanto que é uma atividade que não é muito fácil, né? E na esfera pública tem alguns contras, né? No sentido de perigo e tal, né? Violência e tal, risco de vida, etc. Algumas limitações, talvez, de estrutura. Mas na esfera privada é muito difícil. Porque eu digo na esfera corporativa, você, num departamento de investigação interna de uma empresa, né? Você é visto como uma área policialesca, você é visto como uma área que ninguém pode confiar, ou que vai constranger pessoas, ou que vai prejudicar a cultura, o ambiente, né? Da empresa, quando na verdade o que a gente vai fazer é ajudar a cultura, na verdade, o ambiente, para que ele seja cada vez mais íntegro, né? E esclarecedor para todo mundo, né? Então, assim, por isso que eu fiz essa brincadeira, porque as dificuldades para o investigador interno são inúmeras, assim, muitas dificuldades, e muitas vezes eles ficam até taxados, digamos assim, rotulados, melhor falando, né? Às vezes você liga e fala, putz, você liga para uma área, puxa, lá vem os caras de investigação, o que eu fiz de errado? Né? Então, assim, já tem essa resistência. Mas, falando sobre due diligence, que é o tema que você me perguntou, e vou tentar ser breve, primeiro que, assim, independentemente de investigação, eu acredito muito na questão da avaliação periódica, né? Então, eu acho que a gente faz um relatório, uma avaliação, e ela não é estanque, ela não é imutável, né? A gente muda a qualquer momento. Então, para mim, eu entendo que a gente tem que ter um prazo de validade, digamos assim, para aquela análise que foi realizada. Exceto se a gente tem um mecanismo de monitoramento instantâneo, né, das informações que foram colocadas naquele relatório. Então, se a gente tiver um mecanismo de avaliação constante, não instantâneo, mas constante, a gente talvez não precise ter uma validade específica, mas se não tiver esse mecanismo, para mim, eu acho que a gente tem que expirando essa validade, a gente tem que fazer um novo relatório. Eu acho que é um ponto que eu queria trazer. Com relação a due diligence durante um processo de contratação, ou durante, na verdade, a vida do empregado na empresa, ou numa investigação, né? A gente, por exemplo, na Braskem, a gente faz due diligence dos líderes da Braskem, né? Então, para você ser um líder, para você ter um cargo de gestão, um cargo de confiança,
esses colaboradores integrantes, que é a forma como nós chamamos, eles têm que ter feito, tem que ter sido realizado uma due diligence para a gente avaliar a integridade, digamos assim, de cada colaborador, tá? E isso ser renovado. Então, eu acredito nisso também, durante o contrato de trabalho, a gente realizar essas análises. Acredito também que na investigação, a due diligence é uma ferramenta super importante. E é um pouco diferente, né, daquele trabalho que a gente faz de uma avaliação do terceiro ou de um colaborador para uma finalidade específica. Na investigação, é diferente porque tem um outro escopo, tem um outro viés, né? Você pode fazer de forma geral, sim, para entender, até como, né, o Yuri mencionou, mas tem uma finalidade específica na investigação que deve estar ligada, geralmente, ao escopo ou à alegação, né? Então, para mim, é uma ferramenta super útil, super eficaz e que ajuda, muitas vezes, a desvendar ou a conectar, esclarecer conflitos de interesse, né, que a gente encontra em algumas investigações. Então, o nosso time interno, ele performa, eles fazem, né, as due diligence dentro do nosso processo de investigação e em parceria com o nosso time de due diligence, né, mas os investigadores, eles têm um acesso ao sistema que faz o BKG ou a due diligence, e eles também realizam essas pesquisas. Respondi, Yuri, era esse o ponto que você tinha colocado? Só para ver se eu não me perdi aqui também. Sim, era isso. Se o Vitor quiser complementar antes do Adriel responder a pergunta do Paulo Roberto. Não, basicamente é isso que a Kira disse. Para mim, a due diligence, o grande poder dela é esse caráter detectivo, né? Ele poder te dar a base, te dar suporte para a investigação, mapear o risco. Então, acho que o Akira já falou tudo. Bom, complementando, não, respondendo a pergunta específica que foi direcionada aqui no chat, e ainda tendo esse tema de investigação, né, agora um background check, uma análise mais focada na parte investigativa, a linha com que o Akira já mencionou. Então, assim, quando você trabalha, quando o cliente nos procura fazer uma investigação, ele vai dizer qual o problema dele, ó. Tenho essa suspeita, eu tenho essa situação aqui que eu quero esclarecer. Quero saber se fulano, de fato, está desviando algum dinheiro na empresa, eu quero saber se existe algum conluio entre meu diretor comercial e um prestador de serviço para garantir que essa pessoa vai ter contratos com a empresa. Enfim, são certas possibilidades aqui que a gente pode olhar e examinar num caso concreto. Quando a gente fala, então, de uma análise do diligence, eu acho que quando a gente vai falar de questões hoje que a gente está discutindo, direito do esquecimento, que foi um assunto até que foi julgado recentemente no STF, o que a gente vai falar, então, aqui é quais informações que eu preciso, de fato, para aquela análise que eu quero fazer. Então, aquele conceito de minimalismo de dados. Então, assim, para eu conseguir responder aquela dúvida, aquela pergunta, seja no background check geral, para fazer um negócio, seja numa investigação, com um escopo bem definido, então, assim, tem essa diferenciação, né? No background check de funcionários, de prestação de serviço, você faz uma análise mais horizontal. Você quer ver se aparecem riscos em vários pontos que você está analisando. Já no caso de uma investigação, não, você vai mais vertical. Você vai ter que aprofundar algo muito mais especificamente. É uma análise de vínculos de alguém, por exemplo, eu quero saber tudo que a pessoa... Quem são os parentes de uma pessoa, para descobrir se o parente... Sei lá, vai que meu diretor comercial é primo de segundo grau do prestador de serviço que eu estou contratando. Então, pode ter situações como essa. Então, dependendo da investigação, você vai ter que direcionar onde você tem que aprofundar a sua análise. Então, quando a gente vai enfrentar uma questão de quais são as informações que eu preciso para responder aquilo, eu acho, e aí cabe também a quem está fazendo o serviço, seja um analista interno da empresa, seja uma consultoria, como é o nosso caso aqui na CTS, entender quais são as informações que meu cliente precisa, ou que seja um cliente interno ou não, para responder aquela dúvida que ele tem, para sanar as questões daquela investigação. Então, eu até escrevi um artigo ano passado comentando sobre isso. Hoje, o nosso problema principal, para quem atua nesse mar de informações, é justamente isso. Aqui tem informação demais. Você tem informação... As pessoas, às vezes, não fazem ideia da quantidade de dados públicos da vida dela, ou que elas mesmo tornam públicas em redes sociais, via processos sociais, que é outro tema que foi levantado aqui também no chat.
enfim, e outros dados e órgãos públicos de forma geral que estão publicizados, dados sobre sua vida, que estão ali, que qualquer um pode consultar, sabendo onde procurar. Então, nesse caso, eu acho que o importante é sempre, eu tenho que saber o que é que eu preciso para direcionar com as informações que são realmente relevantes para responder às dúvidas e sanar a investigação. Então, buscar dar uma resposta cada vez mais precisa. Eu posso descobrir coisas aleatórias, um monte de informação solta que para aquele caso não é relevante. E se para aquele caso não é relevante, cabe aí, com base no escopo que foi contratado, no escopo que foi definido, se não é relevante, não tem por que estar constando o material. Eu acho que isso talvez seja o ponto principal. Tá? Pode ser algo relevante que não estava visando, relevante, mas não estava visando no escopo. Já cansei, no meu histórico aqui na ICTS, de pegar casos que a gente começa com uma investigação com algo específico, e de repente, daquilo específico a gente não descobriu nada, mas ao fazer aquela investigação, a gente se deparou com outras situações complexas e complicadas que envolviam outros tipos de desvio, outros tipos de desvio de conduta, outros tipos de situações críticas. Então, sim, às vezes começa com mirando em algo e acaba acertando outra coisa. Então, tudo bem. Nesses casos faz todo sentido você trazer uma informação, seja ela mais atual ou presente, atual ou antiga, para o seu cliente e informar, em vista disso aqui que nós analisamos, que era objetivo, achamos só isso aqui ou não achamos nada de relevante. Mas, no curso da análise, apareceu outros pontos que nós entendemos que é situações de risco e que vale a pena, entendemos que vale a pena aprofundar, por exemplo. Então, é sempre assim, nunca é uma investigação solta, tá? Assim, se eu vou revirar a vida da pessoa, vasculhar tudo, não. Eu tenho que olhar o que eu preciso. É essa que é a dúvida? É essa que é a questão? Então, vamos olhar quais são as ferramentas e quais são o que eu preciso para responder essas questões. Inclusive, algumas pessoas perguntam sobre quais são as ferramentas ideais. A ferramenta ideal é aquela que serve para o que você quer. Essa é a questão. Não existe a ferramenta. A ferramenta que você vai ter que olhar, que você vai ter que utilizar, é a ferramenta que vai te dar a resposta mais próxima, fidedigna, para o que você quer mapear, o que você quer responder. Tá? E se eu puder acrescentar um ponto, assim, nenhuma due diligence, por melhor que ela seja, vai ser infalível, né? Assim, a gente tem um limite de pesquisa, a gente só pode pesquisar fonte pública, a gente só pode trabalhar com aquela informação que ele tem. Então, mais uma vez, estar próximo do negócio é muito importante, porque é quem está na ponta lidando com o cliente, quem está na ponta lidando com o fornecedor, que muitas vezes vai receber uma informação nova, uma coisa que ele não sabia, e trazer isso para retroalimentar esse processo, provocar uma revisão dessa due diligence antes do tempo, por conta de uma informação que ele ficou sabendo de um outro terceiro, na comunidade, é muito importante também, né? A gente fecha esse ciclo quando a ponta, né, quando a primeira linha começa também a trazer para a gente informações que vão enriquecer mais o processo de análise desse terceiro, né? É por isso, Vitor, que até complementando uma questão que você mencionou na última resposta, da importância da alta direção estar comprometida, de fato, com o compliance, eu não diria não só a alta direção, a empresa inteira tem que estar comprometida. O cara que está na ponta de lança da empresa, que está lidando com o dia a dia, ele sabe quais são as dores, quais são os problemas que ele vai dar. Às vezes vai surgir, um fornecedor paga. Não, fecha o contrato para mim aí que eu te pago X, ou compro alguma coisa. O cara que está lidando no dia a dia do negócio, que sabe quais são os problemas que vai estar surgindo. Então, assim, o comprometimento de todo mundo, desde a base até o topo, é fundamental. Assim, a empresa inteira tem que estar alinhada de aqui certas coisas não são toleradas, aqui certos comportamentos, certas situações não são permitidas e vão ser punidas. Eu acho que isso talvez seja importante. Tem um comprometimento ético, mas a gente tem que ter a certeza, a garantia para todos de que, se ocorrer desvio, esse desvio vai ser punido. Seja cometido por um funcionário de baixo escalão, seja cometido por um funcionário de alto escalão. Legal. Tiburcio, está contigo aí. Valeu, muito bem, muito esclarecedor aí as observações dos colegas. Vamos estreitar um pouco mais aí com relação à aplicação da LGPD, com relação às contratações por empreendedores ou por empresas aí com relação às contratações e às investigações. Quais são as cautelas, as prudências jurídicas que a gente deve, o empreendedor, o empresário deve utilizar ao fazer contratações à luz da LGPD? E aí vai para o meu amigo Adriel agora. Se vira nos 30, mano. Olha,
Essa questão da LGPD é uma questão que, quando começamos a ter essa discussão aqui no Brasil, inicialmente a gente teve a situação com a lei lá na Europa, no continente europeu, que determinou as empresas, os órgãos públicos, e aí o Brasil começou também a ter esse debate aqui, e até alinhado com uma das respostas que o Átila deu mais cedo, de que o fato que nós aqui, quem lida com background check, a gente lida geralmente em regra, tá? Com dados públicos, então dados que estão publicizados. Então, quando a gente vai enfrentar a LGPD, é sempre um desafio, porque a princípio, o LGPD ele vai limitar nossas fontes de dados, ele vai limitar, geralmente, locais que a gente poderia checar e que hoje não vão estar mais abertos de dados. E aí, essa pode ser uma primeira reação de meu trabalho vai ser prejudicado. Eu acredito que essa primeira questão aqui que tem que ser observada, e até assim, pensando não só em quem investiga, mas em quem eu estou investigando, tem que ter um compromisso de saber, novamente, eu sei que sou meio repetitivo, mas a repetição acaba ajudando a fixar. Não faz sentido se preocupar com essas questões de, todos os dados da pessoa não vão estar abertos para mim, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, se eu entender exatamente o que eu preciso daquela informação. Novamente, vamos imaginar uma situação mais concreta. Uma coisa de funcionário, por exemplo. Hoje, uma das questões que nós fazemos é validação de currículo. Os clientes querem contratar um terceiro, seja um conselheiro, um diretor novo, ou alguém mesmo para ir para a ponta da empresa, para a base da empresa, um operacional, um técnico, e a gente quer fazer validação de currículo. Muitas hoje faculdades estão restringindo o acesso à informação, eles não confirmam mais se a pessoa estudou lá não por causa da LGPD. Aí você fica, caramba, e o que é que eu faço então? Você tem várias situações que você pode tomar aqui de cautela jurídica, até de compromisso com o que você está analisando. A primeira delas é deixar claro para quem, nessa situação, né? Se eu vou fazer o background check dos meus candidatos, as pessoas que eu quero selecionar para um cargo, deixe isso aberto, deixe isso claro, nosso processo seletivo envolve background check, tá? A gente vai ter que checar algumas informações. Então, assim, se está nos passando um currículo, você está dizendo que você estudou na faculdade tal, você trabalha no lugar tal, a gente vai checar essas informações, tá? Se você realmente trabalhou lá, se você estudou lá. Então, nessas situações, uma das coisas que você pode ser feita para tentar aquele alinhamento, né, aquela parceria, porque eu entendo que a pessoa que quer ser contratada, ela também tem interesse em ajudar a pessoa. Se eu quero trabalhar na empresa, eu tenho interesse, obviamente, de ser o mais transparente possível sobre sobre minha vida. Pelo menos o que me interessa na minha vida para trabalhar naquela empresa. Então, por exemplo, você pode muito bem alinhar com a pessoa, você está dizendo que estou nessa faculdade, me manda além do currículo, me manda também os seus comprovantes, me manda algum comprovante que você estudou lá, seja escapou a palavra agora aqui. Certificado de colação de grau. O diploma, né? Diploma, certificado. Porque com esse dado, ou uma autorização formal, a empresa pode passar uma autorização formal. Assina aqui esse documento que você nos autoriza a checar essas faculdades e que você diz que estudou e se formou para que a gente possa buscar essa informação e validar perante eles. Então, assim, é uma dinâmica e uma parceria. Claro que isso vale tanto para um funcionário que você quer contratar, como para um prestador de serviço. Eu quero fazer uma checagem de prestador de serviço, eu posso pedir para ele, eu quero ver se você tem canal de denúncia, eu quero ver se você tem política de código de ética, eu quero saber se você faz treinamentos regulares, me manda tudo que você tiver de seu programa de compliance, por exemplo. Ou, por exemplo, tem informações que eu não tenho acesso por causa da LGPD. E eu ou talvez nem deveria ter acesso agora por causa da LGPD. Não tem problema. Você pode acionar a pessoa diretamente nesses casos e falar assim, em razão da LGPD eu não posso ter acesso a isso, mas eu gostaria que você me enviasse os documentos que você tivesse sobre esse assunto aqui, porque para o meu análise, para esse negócio, é relevante eu saber disso. Saber, por exemplo, se você está... quais são a lista de funcionários que você tem, porque eu tenho que checar, por exemplo, se algum dos seus funcionários é PEP, por exemplo, ou é parente de PEP. É uma questão que, para mim, pode ser importante. Digamos que eu sou uma empresa que atua muito no setor ligado, tem muitos contratos públicos. Me interessa nesse meu processo de serviço, tem alguém ali dentro da empresa que, por exemplo, é um parente de um senador, ou próximo de um deputado, de um vereador, de um prefeito. Então, eu quero fazer essa checagem. Você primeiro pode adicionar a empresa, você faz essa checagem primeiramente. Se não faz, então pode compartilhar comigo esse dado para que eu possa fazer essa checagem. Então, assim, é sempre uma questão de colaboração. Por isso, ajuda até a desmistificar essa visão que o Átila mencionou, de que nós não somos uma área policialesca. A gente não está aqui apenas para revirar a vida de você, de achar condenações, de achar problema, não. A gente quer ajudar as coisas a funcionar da melhor forma possível. Que seja bom para a gente, para quem está precisando fazer aquela análise, também bom para quem está se envolvendo, quem quer ser contratado, para quem quer ser prestador de serviço para a gente.
É claro que quando a gente fala de uma investigação em si, aí entra outras questões. E aí, por isso que, no caso de uma investigação, que já é uma outra ótica, cabe o escopo bem definido e as ferramentas que podem atender aquele escopo são fundamentais. Então, assim, uma coisa que nós fazemos muito é o seguinte, então, assim, os dados abertos, que é nosso foco de levantamento de informações. Mas dependendo, a investigação de funcionário interno da empresa, a gente pode pensar outras ferramentas. O Yuri aqui, também, que é da nossa área de investigação empresarial, tem diversas ferramentas que pode utilizar. A gente pode fazer um mapeamento de e-mails, por exemplo, da empresa, a gente pode fazer uma análise de HD, a gente pode fazer uma entrevista com a pessoa. Então, assim, você tem que entender o que é que eu preciso e quais são as ferramentas disponíveis para atender aquela situação específica. E vamos trazer dados realmente importantes e relevantes para atender aquele objetivo. Falei muito, mas acho que pode passar a bola agora. Acho que só dividindo um pouco o que a gente faz dentro do processo de conhecer seu funcionário, né? Aqui, a gente tem que deixar claro e dar ciência para aquele candidato da vaga que os dados serão coletados, a forma como ele vai ser coletado, a finalidade, quanto tempo ele vai ser armazenado, como ele vai ser armazenado, se ele vai ser compartilhado ou não. Não dá para competir com o Golden, né, gente? Você tem mais um parceiro aí na live, hein? Não, ela quer participar, ela quer falar alguma coisa. É uma menina, é uma moça. Isso são home office, são os benefícios, né? Para mim, esse é um benefício. Exatamente. E aí, a segunda parte é assim, não coletar dados sensíveis, né? Então, a gente não precisa de etnia, raça, religião, estado civil, sexualidade, opinião política, a gente não precisa de nada disso, né, para fazer uma avaliação de risco. E o que a gente faz aqui também todos os dados têm que ser armazenados no ambiente restrito, né, ele não pode, tem que ser de acesso restrito, né, e quando a gente transforma isso em indicador para dentro da companhia, a gente anonimiza, né, então a gente não identifica ninguém. Eu acho que dentro de LGPD, quando a gente fala de CP, quando a gente fala de CNPJ, não, porque o CNPJ não se enquadra nisso, né? A gente pode ir a fundo, pesquisar tudo que é. Mas quando a gente vai tanto para quadro societário, quanto para pesquisa de candidatos, a gente precisa deixar muito claro para eles por quê, para quê e quanto tempo. E eu acho que com isso a gente consegue se respaldar e ficar conforme, né, com a LGPD. Quer complementar? Não, porque eu não sei se precisa, só a única coisa que eu queria passar bem rapidinho é que a gente tem por natureza, por prática, por instinto, eu acho, sempre querer capturar um monte de dados. É instinto. Quando a gente vê, assim, a gente já pesquisou, a gente já notou. Eu diria até quando não aparece nada de relevante inicialmente. Assim, aquele, será que estou deixando passar alguma coisa? Será que tem alguma coisa que eu não estou descobrindo, que tem alguma coisa importante? E eu sempre falava assim, é verdade, e eu sempre falava assim antes, né? Quem trabalha comigo falou, cara, olha, capturou, agora você vai ter que analisar, porque não adianta você ficar capturando e não analisa também, entendeu? Não tem uma resposta. Aí você está trazendo uma responsabilidade para você também, porque você também é área de compliance, então... Se você capturou essa em excesso, e aí? Hoje, graças a Deus, a gente tem a questão da LGPD que limita, sim, mas também, de alguma forma, ela traz direitos para nós, né? Então, acho que eu só trazer essa provocação para todo mundo, que é se questionar mesmo. A gente, como o Vitor falou, dados sensíveis. Tem algumas questões que a gente não precisa. Necessariamente a gente não precisa. Pode ser que precise. Mas acho que isso é importante a gente fazer esse questionamento, é só essa provocação. E é uma coisa que a gente está todo o tempo, né, Akira, revisando nossos formulários, nossos questionários e vendo o que a gente pode eliminar. O que a gente pergunta e tá over. Será que né, é uma coisa que a gente está sempre se questionando. Até para simplificar o processo, né? Verdade. Foi bom ponto, Vitão. A gente tinha um formulário de 10 perguntas assim, de conflitos de interesse. A gente já reduziu para 4. No ano passado, e agora a gente está conversando para ver se reduz para 1 ou 2 perguntas, né? Legal. Pessoal, interessante que vocês comentaram até nessa parte de questionário,
E eu, passando aqui pelas perguntas, eu vi a pergunta de novo aqui, acho que a segunda pergunta já da Elizabeth Navarro, e ela perguntou algo interessante aqui, que está muito, né, as empresas estão tomando muito cuidado em relação a isso também. Ela comentou aqui, Elizabeth, sobre discriminação, mas aqui eu já incluo também essa parte de inclusão e diversidade nas empresas, né? A gente teve, salvo engano, foi ontem, foi anteontem, né, o dia do LGBTQ, eu não sei a sigla ao todo, né, mas tivemos esse dia, né? Então, assim, as empresas, elas estão muito focando nisso, né, em discriminação, inclusão, diversidade, por experiência própria, né, trazendo até um benchmark aí da Braskem para o pessoal que está nos ouvindo. Vocês já estão incluindo algo relacionado a isso? Estão direcionando background check na contratação ou até na avaliação de terceiros em relação a isso, né, falando em termos reputacionais, que a gente comentou muito no início? Acre, Vitor, fica à vontade. Eu vou falar um pouquinho, o Vitor é master aí para poder falar. A gente avalia isso sim, no nosso processo nós avaliamos as questões relacionadas à assédio moral das empresas, os processos relacionados a trabalho escravo, os processos relacionados à corrupção, questões concorrenciais, conflitos de interesse. Então, nós temos esse item, sim, nós temos uma preocupação muito genuína com questões de discriminação e assédio, e isso, só queria reforçar que é tratado com muita seriedade pela área de compliance, acho que é um ponto importante. E, sem querer levantar nenhuma bandeira também, obviamente, mas o Vitão não, você é paulistano, né, Vitão? Sou. Mas, assim, eu falei para vocês que eu sou paraibano, né? Eu sou de João Pessoa. Então, a gente que é do Nordeste e quem vem para São Paulo sabe que sempre tem uma piada, né? Então, não que eu tenha uma bandeira pessoal relacionada a isso, mas, assim, a gente sabe na pele, assim, o que é, de alguma forma, você ser inserido num contexto por conta disso, né? Eu tenho muito orgulho, e eu gosto de sempre falar que eu sou paraibano, eu tenho muito orgulho mesmo, né? Então, é legal puxar esse tema, a Elizabeth puxar, e só também respondendo um pouco dela e passando a bola para o Vitor, respondendo o que ela perguntou, a gente tem, Elizabeth, uma diretriz de due diligence lá na Braskem, tá? Que ela prevê o nosso processo, tá? Para realização de background check, due diligence, cada um chama, né, tem uma nomenclatura. E fora essa diretriz, a gente também tem um procedimento, porque a diretriz é mais ampla, ela traz alguns conceitos mais universais, valores, princípios, alguns guidances, e o nosso procedimento ele é um pouco mais detalhado e operacional. Inclusive, a gente estava revisando, estamos em uma fase de revisão. Só para responder, mas é isso. Vitão, fica à vontade, ou Uriel, quem que... E principalmente nesse ponto de integrantes, né, de contratação de funcionários, além da nossa diretriz, a gente está muito colado ao processo de RH, né? Então, o RH tem uma parte preponderante nesse nosso... Ele dá o start, né, do processo de avaliação de funcionários. É ele que identifica se é um cargo de liderança ou não, vai precisar passar por due diligence ou não, ele que está muito amarrado às diretrizes de RH. E falando um pouco mais sobre essa questão de diversidade, acho que sai um pouco da nossa área de compliance, mas a Braskem já há algum tempo adota um processo bem assim transparente de inclusão, sabe, de pessoas, tanto que nos processos, por exemplo, de estágio, nas campanhas de estágio, quando a gente vai renovar os estágios da companhia, eu participei ativamente do último, inclusive, a gente recebe os candidatos sem saber a idade, a escolaridade, o nível de inglês, a cor, a gente só sabe o nome. E a gente avalia eles nas práticas, a gente assiste as dinâmicas deles, a gente avalia quem eles são ali naquele momento. E isso para mim já espelha o que a companhia espera, né? Que você seja... que
não existe mais espaço para preconceito, né? A gente tem sim que abraçar todo mundo, porque todo mundo traz algum tipo de... todo mundo contribui, né, da sua forma para a gente. Então, nesse sentido, fico bastante contente de trabalhar numa empresa tão diversa que respeita tanto. E, obviamente, dentro dos nossos processos de background check, principalmente relacionado à pesquisa de mídias adversas, né, a gente procura detectar, assim, se essa empresa em algum momento vai ferir alguma questão, porque isso está dentro do nosso código de ética e conduta, né. Então, identificar algum red flag nesse sentido é identificar um terceiro que não está de acordo com o nosso código de ética, principalmente. Legal, pessoal, infelizmente, né, estamos chegando no final da nossa live, né? Tínhamos aqui, acredito que já respondemos várias das perguntas dos nossos participantes aqui, agradeço a todos eles que participaram. Teríamos uma última pergunta aqui, e aí eu deixo à vontade para vocês responderem de forma até sucinta, até porque o Acra já está no limite do compromisso dele, e tem outra reunião, né? Mas em termos até de automação, né? Direcionando aqui para o Adriel. Adriel, como é que a gente pode utilizar a gestão de riscos de terceiros de uma forma automatizada, com inteligência artificial, para agilizar o processo e até falando um pouco em termos de custo-benefício? E aproveitando aqui, antes do Acra sair, Acra, se você quiser fazer suas considerações finais, ou até responder a pergunta também antes de sair, fica à vontade. Gente, se vocês quiserem continuar, fique à vontade, viu? Tem bastante gente aí participando, então... O papo tá bom. O papo tá bom. É bom quando o papo tá legal, a gente nem percebe, né? Então, assim, eu também não quero ser aquele cara que o estraga prazer, né? Vamos terminar, porque aquilo tem que sair. Não. Se quiserem, fiquem à vontade. Eu queria falar duas coisas, passar uma mensagem final rapidamente e falar sobre isso que você perguntou. Eu acredito muito na inteligência artificial, na tecnologia, e isso tem nos ajudado cada vez mais na Braskem, e eu vejo isso como algo essencial, eu diria, para a área de compliance, e para o futuro de quem trabalha na área de compliance. Assim, você vai ter 100 vezes mais trabalho, vai demorar 100 vezes mais tempo, e não vai ser efetivo se você não usar a tecnologia adequada, né? E acho que o Adriel disse um negócio que eu também falo também falo por aí, que é assim, a melhor ferramenta é a que serve para você. É igual com relação àquela questão do programa de compliance, né, para pequenas e médias. O melhor programa é aquele que funciona, que é efetivo, que está prevenindo condutas antiéticas na sua pequena empresa ou média. Mas já tendo aqui, eu acredito tanto nisso que a gente está providenciando um aplicativo, uma plataforma de compliance que vai trazer tecnologias e inteligência artificial para os nossos processos. Mas falando de due diligence, nós temos ferramentas fantásticas aí no mercado. Acho que a ICTS é uma ferramenta muito boa. A gente teve até uma reunião com o time da ICTS, Glover e mais uma pessoa que trouxe para a gente. Então, também é uma ferramenta que eu indico. Gostei bastante da ferramenta pela possibilidade de customização. É isso que eu ia mencionar agora já. Momento comercial já. Não, menciona porque vale a pena o pessoal conhecer, porque eu fiquei impressionado com a possibilidade de você customizar e você ser assertiva dependendo do seu foco ou do seu objetivo. Então, acho que eu acredito muito, se eu queria deixar essa mensagem, é um dos pilares que a gente tem na área. O Vitor pode continuar e trazer para vocês alguns detalhes da mudança, né, Vitor, que a gente fez. E a minha mensagem final que eu queria deixar para todo mundo é agradecer pelo que eu estou vendo, tem 50 e poucas pessoas aqui com a gente. São pessoas que separaram tempo da vida delas nessa pandemia, que não está fácil, separaram tempo diante de criar filho, ir na academia, trabalho, responder e-mail, ou seja, mais 1h30 da vida delas. Então, assim, gente, muito obrigado por essa audiência, por esse carinho que vocês tiveram com a gente. Queria me colocar à disposição via LinkedIn, meus contatos também, a todos vocês, se puderem ajudar de alguma forma. E passar uma mensagem, a gente está num grupo aqui de 60, sei lá, algumas pessoas. Se a gente, cada um de nós,
fizer um pouquinho pelo compliance, a gente consegue mudar o nosso país, a nossa sociedade, a nossa localidade. Então, assim, eu sempre provoco as pessoas para a gente sempre dar o primeiro passo e a gente não achar que é um negócio gigante, que tem que esperar alguém fazer. Se a gente não existe bala mágica, né? Se a gente conseguir fazer nos pequenos atos, eu tento fazer lá no meu ofício na Braskem, eu tento agir de forma diferente, eu tento mudar o cenário no dia a dia, na minha vida pessoal. Então, assim, eu queria provocar nesse sentido, assim, a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não para fazer essas pequenas reflexões. Então, avaliem no dia a dia de vocês o que vocês podem fazer diferente para pequenas ações, elas podem causar grande impacto. Então, muito obrigado, viu, pessoal, por tudo. Eu vou deixar vocês aí, não vou estragar aqui a festa. E até mais, viu? Acra, em nome da Comissão de Compliance da UAB Rondônia e também em nome da ICTS, agradecemos aí a sua participação e conte conosco para outras oportunidades, debater esse tema que é muito legal, muito bacana. Um abraço. Um abraço, até mais. Abraço. Bom, aproveitando, já que o Acra já deu uma introdução, né, dessa ferramenta aí, e até está alinhado com o que eu já disse aqui ao longo dessa nossa live, né, já que ele está falando tanto dessa questão de, nós temos que focar muito, qual o melhor ferramenta de compliance? É aquele que atende às suas necessidades. Qual a melhor ferramenta? É aquela que atende o que você precisa, que vai te dar as informações que você precisa. A ICTS, e aí ligando a sua resposta de automação inteligente, nós lançamos esse ano uma plataforma denominada RiskCheck, que justamente permite isso. Ela é uma plataforma online que você faz um cadastro, tem formas diferentes de fazer planos de... Você pode fazer ou contratar para fazer uma análise específica ou fazer uma mensalidade, enfim, fica a critério de você, do que você precisa. E nós permitimos que você, o cliente, determine o que é que ele precisa. Então, assim, a gente lista várias fontes, os riscos que a gente mapeia, a gente fala de riscos trabalhistas, riscos fiscais, riscos financeiros, riscos ambientais, que é um tema que a gente não tocou aqui, que imagino que o pessoal da Braskem também lida bastante com isso, riscos trabalhistas, etc, etc. Então, assim, são vários riscos que nós mapeamos essa nossa plataforma, com fontes diversas que são mapeadas, fontes nacionais e internacionais, e que permite que a pessoa o nosso cliente contratar para o serviço, ele escolha qual é o tipo de risco que interessa a ele, ou seja, ele pode treinar esse risco para esse tipo de finalidade. Você pode usar para várias finalidades. Eu quero criar um sistema de workflow de análise, eu quero checar esse risco para funcionários. Eu quero analisar esse risco para prestação de serviço. Eu quero analisar esse risco para fusões e aquisições, por exemplo, que é outro tema muito comum e recorrente que nós atuamos aqui. Eu vou comprar uma empresa para saber quais são os riscos ligados a essa empresa que eu quero comprar. Então, são várias fontes que nós checamos, totalmente automatizado, e você seleciona quais são, o que é que você quer checar, e você ainda pode determinar qual o peso desses riscos para a sua análise. Então, por exemplo, eu quero fazer um workflow de pesquisas até mesmo quando a gente fala de funcionários, existem diferentes funcionários. A gente fala de prestação de serviço, fala de prestação de serviço diferentes. Então, é um preço de serviço que vai ser recorrente, eu posso determinar, por exemplo, que riscos processuais, trabalhistas, fiscais e financeiros é um peso alto. Então, você pode determinar, calibrar na ferramenta qual o peso que você quer dar para aquele risco. Então, e você pode fazer monitoramento também. A ferramenta permite que você possa refazer a análise, e aí você determina, você quer fazer a cada uma semana, a cada um mês, a cada semestre, a cada um ano. Então, assim, ela é bem maleável. Nós estamos implementando diversos clientes nossos. A gente atendia, nós tínhamos uma plataforma anterior que atendia aos nossos clientes, e agora a gente está lançando essa nova plataforma, a gente está trazendo esses clientes para essa plataforma, estamos lançando também no mercado. O pessoal da Braskem já conheceu também a nossa ferramenta, aparentemente também gostaram bastante. Então, assim, ela permite que você possa, você que conhece melhor a si mesmo, possa determinar o que eu preciso. Então, assim, eu preciso para fazer esse tipo de checagem, você pode determinar dentro da ferramenta quais o que você quer fazer e o que eu quero analisar e qual o peso que eu quero dar em cada tipo de análise. Então, assim, é uma ferramenta que permite que você tenha controle total sobre as informações, sobre as análises, e ainda está plugado a ferramenta com outros dos nossos serviços da ICTS. Então, assim,
aparecer uma situação muito grave, eu quero aprofundar aquilo, eu posso contratar um background check mais aprofundado, por exemplo. Eu quero aprofundar aquela análise. Então, eu posso acionar, por meio da ferramenta, um outro serviço nosso na consultoria. É uma contratação, é uma empresa que eu quero comprar. Apareceu uma situação muito crítica de financeiro, o processo, eu posso, ali mesmo na plataforma, acionar, eu quero acionar a área de editoria da CTS, porque eu quero fazer uma cotação para aprofundar a análise. Então, assim, ela é um primeiro passo que permite que você tenha uma visão geral, que pode se encerrar ali, porque já atende o que você precisa, mas ele nos conecta o nosso cliente com outros serviços que nós temos que possa aprofundar qualquer outro problema que possa surgir nessa análise automatizada, né? Porque, enfim, assim, e aí, até dando um exemplo, imagina que você quer, por exemplo, eu quero entrar em compliance nesse momento na empresa. A empresa tem, sei lá, 200 funcionários. Imagina ter que fazer 200 background checks. É muita informação, vai levar muito tempo. Então, por meio de uma ferramenta como essa, você consegue rodar 200 nomes em menos de uma semana. Assim, a ferramenta entrega poucas horas, tá? Então, assim, a análise sai completa. Algumas, dependendo da quantidade de informações que vai ser levantada, se é nacional ou internacional. Geralmente, costuma sair em alguns minutos, tá? O resultado já das análises. E aí vai vir processos judiciais relevantes, vai vir cadastros que a pessoa tenha ou não tenha, enfim, e outras informações que, no seu caso específico, possa ser relevante e permite todo esse mapeamento. Então, nós pegamos muito do nosso conhecimento aqui da nossa área de diligências, levamos para dentro da ferramenta, a ferramenta está sendo ainda aprimorada, está trazendo cada vez mais fontes, mais informações, como uma ferramenta que se ajusta aos interesses do cliente. Às vezes o cliente, seria interessante ter esse aqui, ter esse outro dado. E isso também é algo que nós permitimos. Então, assim, você pode, por exemplo, subir na ferramenta um outro dado que para você é interessante, é um dado interno que você tem e você quer passar a rodar alguma pesquisa. Ou você tem uma lista, por exemplo, de nomes que dentro do seu sistema é crítico, seja, pessoas que você já teve que lidar, por exemplo, serviços envolvidos em situações críticas dentro da empresa, que você já tem uma lista, por exemplo, interna. Você pode subir esse dado e você pode customizar a ferramenta para incluir novas fontes dentro dos riscos analisados. Então, assim, é uma ferramenta bem adequada para quem quer fazer esse tipo de mapeamento. Eu até, em linha com o que eu já mencionei aqui, ao contrário de outras plataformas, a gente não está dando dados prontos, você escolhe o que é que você quer, o que é que você precisa, o que é relevante para o que você quer fazer de fato, e vai entregar isso. Então, assim, quem quiser conhecer, Risk Check, está disponível no site da CTS, tá? Quiserem marcar uma reunião com a gente para apresentação da ferramenta, só entrar em contato conosco. E é uma ferramenta realmente muito útil, tá? Legal. Muito bacana, Adriel, sua explicação e a abordagem da ferramenta. E antes de passar até a bola para o Vitor, já encerrando o nosso bate-papo e falar como é que está a automação lá na Braskem, eu já te coloco uma última pergunta até, Vitor, da Daniele Assis. Obrigado, Daniele. E ela coloca assim, para cargos de liderança, existe algum critério específico relacionado à ética e integridade que seja importante avaliar? Então, como é que vocês estão fazendo isso lá na Braskem e também em relação à automação? Bom, respondendo a Daniele, tudo vai depender de novo do que a gente já falou, que é o apetite de risco, né? O que a gente quer, o que a gente espera de um integrante da empresa, mas via de regra, a gente mantém as pesquisas de relacionamento com agentes públicos, parentesco com agentes públicos, né, no sentido de observar se esse vínculo com o agente público pode, de alguma forma, afetar ou não a companhia, né, se ele tem a possibilidade de beneficiar a Braskem em alguma licitação ou não. A gente avalia processos, né, processos judiciais de maneira geral, e se teve alguma exposição de mídia relacionada a esses temas críticos, né, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, suborno, em linhas gerais é isso, e sempre mantendo mantendo esse canal aberto com o candidato, né, ou com o cargo de liderança, de levar a ele o que a gente identificou, que foi classificado como um potencial red flag, e obter a informação real, ou a versão dele, né? Então, quando a gente está falando de um candidato, a gente vai a ele e pergunta, né, pede o lado dele, esse processo aqui, em que pé que tá, qual que é a sua defesa, quais são as alegações, essa mídia aqui, o que você tem a nos dizer, né? E também checando sempre se aquela posição vai realmente trazer algum problema. Por exemplo, ter um tio vereador numa cidade muito distante é um risco para Braskem?
Não, aquela pessoa vai ter interação com agentes públicos. A cidade onde o tio atua, a Braskem tem presença física, a empresa tem presença física, tem algum potencial de influenciar decisões, né? Então a gente sempre vai nessa ponderação. Tem aquela análise fria, né, de risco inicial, e depois a gente faz análise subjetiva coletando mais informações. Sobre a automação, agora, bom, a Braskem passou recentemente pelo processo, né, pela aprovação da monitoria, nós fomos aprovados pela monitoria do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, e o nosso próximo passo agora, que a gente está com um processo de due diligence sedimentado, né, e com critérios bem estabelecidos, é passar para a segunda fase do monitoramento. O que a gente está trabalhando agora é justamente em trazer essas bases para dentro da ferramenta e começar a cruzar e trabalhar ativamente. A gente quer ser menos dependente desse processo mecânico de pesquisa, de background check, de renovação de DD, de depender da atualização dos formulários de conflito de interesse dos nossos integrantes e começar a fazer uma busca mais ativa dessas relações de nossos terceiros, né, começar a gerar alertas para trabalhar mais focado dos nossos terceiros de alto risco, os nossos fornecedores de alto risco, começar a trazer informação mais inteligente de relacionamentos entre integrantes, fornecedores, integrantes, clientes, integrantes, agentes públicos, fornecedores e agentes públicos, tudo isso para que a gente seja mais proativo, a gente receba a informação e trabalhe a informação e não aguarde a informação chegar, a denúncia chegar, para trabalhar um risco que pode já ter sido criado. Então, esse é o trabalho desse ano, né? Estabelecer uma célula de monitoramento efetiva dentro da companhia. Yuri, se me permite, antes de encerrar, eu até comentando essa informação, essa pergunta da Daniele, que o Vitor já mencionou, uma coisa que nós fazemos aqui no STS, muito ligado aos background check que nós fazemos dos candidatos, muitos clientes nos procuram para fazer avaliações de diretores que eles querem contratar, conselheiros. Uma coisa que nós recomendamos sempre é que o nosso background check esteja alinhado com entrevistas, tá? E aí são entrevistas que é diferente do que o Yuri faz, que é entrevistas mais investigativas, é entrevistas de compliance mesmo, para entender, conversar com aquela pessoa e entender quão afinada aquela pessoa está com os valores da companhia. Então, assim, porque por mais que a gente peça, como a gente mencionou ao longo dessa live aqui, né? Por mais que a gente trabalhe muito com dados abertos, quem vai dizer muito sobre a pessoa é ela mesma, a melhor fonte é a própria pessoa. Então, a gente sempre recomenda aos nossos clientes que, se está nos fazendo um background check dessa pessoa que vai ocupar um cargo de liderança da sua empresa, nós também fazemos entrevistas de compliance, tá? Que aí, com base nos dados que a gente levanta, ele vai poder levantar esses dados, vai poder conhecer melhor a pessoa, são entrevistadores nossos especializados nisso, ter esse tipo de conversa, e para entender melhor a pessoa, não só uma questão de currículo, como geralmente é feito em RH, mas é para entender realmente quão afinada a pessoa é com situações de compliance. Se a pessoa teve situação que ela recebeu propina, por exemplo, alguém ofereceu propina a ela, como é que ela lidou com isso? Ela conhece muito bem quais são os normativos ligados à área que ela vai ocupar, o cargo que ela vai ocupar, ela já teve uma situação de que foi acusada de assédio moral, assédio sexual, já que ele tocou também no tema da diversidade, né? Ela já teve alguma situação em que ela foi acusada de ser homofóbica, racista, se teve, qual foi a circunstância. Então, assim, e claro, combinado essa informação da entrevista de compliance, junto com o material que nós já levantamos, a gente pode até confrontar. A gente faz uma pergunta na entrevista, a pessoa dá uma resposta negativa para algo que a gente já sabe que tem, uma situação que a gente já viu, constatou a informação, opa, a pessoa mentiu. Se a pessoa mentir, ela pode ser confrontada na hora. Então, assim, é sempre bom conciliar essas duas informações. É sempre aquela interação, né? A gente faz a checagem externa e sempre que possível, o ideal é sempre poder levar a informação e confrontar diretamente o que eu estou investigando. Até porque, eu digo, até já escrevi sobre isso, uma das partes mais interessadas na investigação é quem está sendo investigado. O cara que está sendo investigado tem todo o interesse também, o pessoal que está tudo nome limpo, né? Tá tudo certo, e saber que, tá tudo tranquilo, eu não tenho problemas. Ou já tive problemas, mas, hoje está tudo resolvido. Há pouco tempo nós fizemos também uma análise de um diretor de TI, que ele já teve envolvido em questões de hacker, quando ele era muito mais jovem ainda. Ele admitiu isso abertamente. Nós tínhamos confirmado e ele admitiu sem problema nenhum. Então, assim, há mais de 10, 15 anos ele não tinha nenhum tipo de problema ligado a essas questões. Então, assim, essa transparência é sempre fundamental. Compliance é isso, é ser transparente. Você garantir que os riscos de fato estão conhecidos e que eu conheço os riscos envolvidos, as pessoas com que eu estou me relacionando, conheço muito bem a pessoa com que eu estou me relacionando e, obviamente, não dá para... background check não é bola de cristal, né? A gente não dá para ver o futuro.
mas pelo menos você pode conhecer muito bem o passado e não pode fingir ignorância. Eu acho que esse que é o ponto importante. Fingir ignorância. Então, assim, seja para fazer um monitoramento, como o Vitor bem mencionou, o que o Brasil está fazendo agora, olhar no passado e caminhar no futuro, ou seja, não é só algo estanque, fiz background check, está tudo tranquilo. Não, eu tenho que ver o que aconteceu. Digamos que eu fiz background check de um diretor há 2 anos atrás. 2 anos é muito tempo, muita coisa pode acontecer em 2 anos. Então, assim, é sempre interessante estar refazendo, dependendo dos casos de exposição, do que está acontecendo. Então, assim, é um trabalho constante. Eu brinco que um advogado não morre de fome porque sempre vai ter alguém processando alguém. Quando tiver 2 pessoas no mundo, alguém vai estar tendo um problema com o outro. Compliance também não, porque é algo constante. Enquanto as pessoas estiverem tendo que fazer negócios, seja que o tipo de negócio for diferente, vai ter necessidade de conhecer melhor a pessoa com quem estão me relacionando para minimizar todos os riscos possíveis daquele negócio. Exatamente. E só para complementar, Adriel, muitas empresas, né, e até vendo a pergunta da Daniela Assis, muitas empresas hoje em dia, elas estão avaliando isso, né, avaliando a ética e a integridade dos funcionários antes da contratação, né, seja até de terceiro também, né, então, o objetivo, acho que mudou um pouco, né, contratar caráter e as habilidades podem ser desenvolvidas, podem ser treinadas se houver algum gap das pessoas, né, todos temos, né, então todos vamos nos desenvolvendo, mas a prioridade, pelo que a gente está observando nas empresas, é contratar pessoas realmente que, principalmente, tenham a visão, a missão e o valor da empresa, ou seja, se está alinhada com a empresa, porque senão a empresa pode muito bem não contratar, porque ela vê algum gap, algum ponto de atenção que o Adriel e o Vitor falaram muito bem aqui, e ela analisar que, eventualmente, não é bom ter aquela pessoa dentro da empresa naquele determinado momento. Pessoal, tem até mais uma pergunta aqui, mas eu não queria estender muito. Eu vou pedir para vocês ser bem sucinto, porque eu acho que essa questão é bem importante. Vocês até já responderam, né, com relação à pergunta do Felipe Dourado, que ele fala qual o risco de utilização dessa ferramenta, considerando a LGPD. Dessa ferramenta, eu acho que ele se referiu à ferramenta Risk Check, né? Mas a visão de vocês sobre isso, né? Vocês já responderam que as consultas são dados abertos, mas de uma forma bem sucinta, explicam mais, dá uma pormenorizada para o Felipe, só para a gente fechar esse tema. Felipe, eu acho assim, desde que você comunique a pessoa, né, como a gente falou um pouco assim, desde que você comunique a pessoa que essa informação vai ser avaliada, vai passar por uma diligência, né, estabeleça os critérios que a gente falou, né, como, para quê, onde vai ser armazenado, o que a gente vai olhar, e que a ferramenta que você esteja utilizando esteja consultando em fontes públicas, você não tem aí o risco de ferir LGPD. O Adriel pode dar os detalhes técnicos, mas a gente confia que as grandes ferramentas do mercado, as principais ferramentas do mercado, como a da ICTS, estão já com a LGPD embaixo do braço, né, porque não é interesse deles que um cliente seja afetado por conta de ferir LGPD. Exato. E em linha com o que... Já é basicamente isso que o Vitor já mencionou. Então, assim, todas as fontes consultadas são fontes públicas, tá? Todos os cadastros são cadastros públicos. O que a ferramenta faz, ela é agregar no único local aquela pesquisa. Então, em vez de você ter que gastar horas tendo que pesquisar em diversas fontes diferentes, às vezes um site está fora do ar, às vezes, enfim, tem vários problemas que podem estar acontecendo, a ferramenta apenas agrega no único local diversas fontes nacionais e internacionais de pesquisa, fontes abertas de checagem, tá? E, claro, sempre em linha com o que já foi mencionado aqui, trazendo os dados que para aquele negócio específico é relevante, tá? Então, e aí, até já menciono, só para fechar aqui, não estender muito, sempre vou lembrar que no caso de LGPD, se você participa de um processo em que você tem que ser ciente, eu estou fazendo um processo seletivo, e aí a companhia diz, nós vamos fazer background check, ela deixa muito claro isso, ela tem obrigação, se ela vai fazer, ela tem que deixar isso claro. Nesse caso, você, como alguém que vai ser avaliado, você também tem o direito de pedir que os dados, se eles tiverem, sejam deletados, tá? Então, assim, essa é a essência da LGPD, né? Se você tiver controles, se tiver dados pessoais seus que você está fornecendo, você pode pedir que esses dados sejam deletados posteriormente, tá? Então, assim, apenas essa questão, eu acho sempre importante deixar claro que nosso trabalho, ele foca nisso, tá?
em avaliar riscos, diminuir problemas, assim, não é revirar a vida da pessoa, não é fazer aquele escarcéu, não. A gente quer apenas pontuar se, para aquela atividade, eu preciso, quais informações que eu preciso, e se esses dados, se eles são públicos, são legítimos, eu tenho realmente como ter acesso a esses dados, tá, de forma pública, abertas, e que eles possam ser, de fato, utilizados para tomar decisões. Eu acho que isso é sempre importante. Então, assim, a ferramenta, ela é direcionada para esse aspecto, tá? Apenas para dados realmente que qualquer um poderia ter acesso. Legal. Eles falando aqui, Tiburcio, já passando para você fazer suas considerações finais, eu lembrei do famoso puxar a capivara que a gente fazia na Polícia Civil, né? Então, é basicamente isso daí, né? Tiburcio, obrigado pela sua participação, cara. Bom revê-lo, mesmo que seja por vídeo, e tá com a palavra aí para fazer suas considerações finais. Obrigado, meu caro. A satisfação em revê-lo também é bem grande. Puxar a capivara mesmo, como você falou aí, né? Fazer uma devassa, né, na vida do cidadão, né? É isso aí mesmo. Mas, olha, foi show de bola a participação dos colegas, viu? Adriel aí, o Vitor, né? De parabéns aí pelo conhecimento. A gente percebe aí a prática, a vivência prática de vocês no discurso de vocês, né? Então, a gente te agradece aí imensamente a participação, a colaboração, viu? E deixa aí um abraço caloroso aí nesse período de temperatura mais baixa, né? Também aí pro Akira, né? Que teve que sair antes. Também é muito, muito habilidoso, conhecedor e vasto do assunto também. Deixar meu abraço para eles também. E dizer que estamos à disposição de vocês aqui na região norte, viu? Em Porto Velho, estado de Rondônia. Se vocês precisarem de apoio nosso aqui, mano, aí qualquer oportunidade aí que precisar de um apoio, conte com um braço nosso aqui. Mas, parabéns a todos, abraço aí, até a próxima, esperamos contar com vocês em outras atividades, e um abraço a todos que participaram aí com suas perguntas, que acompanharam o webinar. Valeu! Legal, pessoal, obrigado. Temos bastante gente aqui ainda no chat, então agradeço aí, extrapolamos um pouquinho o tempo, né, mas estava muito bom o debate. Faço minhas as palavras do Tiburcio, obrigado, Ariel, Adriel, obrigado, Vitor, ao Akira também, um grande abraço. E, pessoal, estamos fechando a nossa live aqui de hoje, tá? Até a próxima, agradeço a participação de todos, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, gente.